Amados irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de São João Maria Vianney, o Santo Cura de Ars, e também, neste dia, a Igreja comemora o Dia do Sacerdote. É um dia especial para que nós rezemos por todos os sacerdotes e também reflitamos sobre a grandeza deste mistério e deste dom que o Senhor concede à sua Igreja. E nesta homilia, então, eu quero fazer uma reflexão sobre o dom do sacerdócio. E quero tomar como exemplos para esta meditação os apóstolos Judas e São João Evangelista. O desejo de todo sacerdote deve ser a fidelidade total ao Deus que lhe escolheu para tão sublime dom. Importa então saber onde começa e termina a fidelidade de todo sacerdote. E exemplos disso são Judas e João Evangelista. Um foi infiel e o outro fiel. Onde começou a infidelidade de Judas e de onde brotou a fidelidade de João? É o que veremos nesta reflexão. Pode-se pensar que o princípio da traição de Judas foi na noite da última ceia. Porém, como ensina o bispo Fulton Sheen, no seu livro sobre o sacerdócio, isso não é exato, pois a traição de Judas começou 1 ano antes da última ceia, quando nosso Senhor se declarou o pão da vida e quando nos prometeu a Eucaristia, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 6. Após falar que nos daria a sua carne como comida e o seu sangue como bebida, muitos dos seus discípulos se escandalizaram. E Jesus então diz, se referindo a Judas: alguns de vós, porém, não creem. E João comenta: Jesus sabia desde o princípio quais os que não criam e quem era aquele que o entregaria. Então, o começo do ato traidor de Judas começou quando Jesus prometeu a Eucaristia. E o fim do seu ato traidor aconteceu quando Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia. Judas foi o apóstolo e o sacerdote que não acreditou na Eucaristia e que se distanciou do coração eucarístico de Jesus. E foi justamente isso que o fez perecer. Por outro lado, temos João apóstolo, João evangelista. E foi ele aquele que, de maneira mais bela e detalhada, falou do pão da vida, que é a Eucaristia. Foi o mais íntimo de Jesus. Ele mesmo diz que na última ceia estava recostado ao lado de Jesus. Estava com a sua cabeça reclinada no peito, no coração sagrado de nosso Senhor. Que intimidade! Foi ele testemunha do coração aberto, de onde jorrou sangue e água, símbolos da Eucaristia e do batismo. Portanto, João foi o apóstolo que mais teve intimidade com Jesus, que mais se aproximou do coração eucarístico de Jesus, o que mais manifestou fé neste grande mistério revelado pelo Senhor. E foi justamente o único que ficou com ele, que permaneceu fiel aos pés da cruz, ao lado da Virgem Maria, e ainda foi o que a recebeu como mãe após a morte do Senhor. Que honra e que graça! Judas não acreditou na Eucaristia
e espiritualmente se afastou do Senhor e terminou se perdendo. João acreditou e se tornou íntimo do Senhor, recostou a cabeça no seu peito e dele não se afastou, nem mesmo na hora terrível da cruz. O único que recostou a cabeça no coração eucarístico de Jesus foi o único que esteve com Jesus aos pés da cruz. O fruto da intimidade foi a fidelidade. E a partir daqui, meus irmãos, podemos compreender o segredo da fidelidade de todo sacerdote, de modo especial. No Evangelho de São Marcos, no capítulo 13, versículo 14, o evangelista diz assim: chamou os que ele quis. Aqui ele fala da escolha dos apóstolos. Escolheu 12 entre eles para ficar em sua companhia. Aqui o Evangelho nos mostra que o Senhor escolheu, separou o sacerdote para ele, não em primeiro lugar para fazer algo, para ter bons resultados pastorais, mas para estar com ele, com Jesus, para ficar em sua companhia, para reclinar a cabeça no seu coração eucarístico na oração, na solidão, e depois revelá-lo aos outros através de sua vida e de sua palavra. Na prática, todo sacerdote deve ser profundamente eucarístico. A Eucaristia deve ser o coração da vida do padre. Nada deve ser mais importante do que o seu encontro cotidiano com Jesus no sacrário e na Santa Missa. Deve o sacerdote todos os dias reservar um tempo para adorar Jesus, para entrar na sua intimidade e assim fazer deste encontro de amor com Jesus o pão de cada dia que alimenta o seu sacerdócio e o seu coração. Disse uma vez Bento XVI, a especialidade do padre deve ser promover o encontro dos homens com Deus. E como levará o padre Deus aos homens, se ele não for um homem de Deus? É a oração, a intimidade com Jesus em primeiro lugar, que faz de todo sacerdote um homem de Deus. Todas as outras dimensões e deveres do sacerdote devem brotar e girar em torno deste centro, ou seja, da oração, do encontro cotidiano com Jesus na sua presença eucarística. Quando eu era seminarista, ouvi muitos padres dizerem: sejam padres para servir ao povo. E hoje eu compreendo o quanto esta frase é errada e mentirosa. Não somos padres, em primeiro lugar, para servir ao povo, mas somos padres, somos sacerdotes para servir e amar a Jesus. Em primeiro lugar, na oração, na intimidade com Ele, na solidão com Ele, no encontro de amor diário com Ele. E depois, sim, devemos amar Jesus num povo que devemos pastorear. Quando nosso Senhor fez de Pedro o pastor universal da igreja, o Senhor lhe perguntou por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Portanto, onde nós aprenderemos a amar Jesus e a tudo fazer por amor a Ele, a servir às pessoas por amor a Ele? Aprenderemos isso reclinando todos os dias nossa cabeça no coração eucarístico dele. Assim, meus irmãos, a rachadura no sacerdócio de Judas, a sua infidelidade começou na sua falta de fé na Santíssima Eucaristia. Aí também
começa a ruína de todo sacerdote, em sua falta de zelo pela Eucaristia, seja na Santa Missa, seja na adoração diária. E eu termino com uma frase do bem-aventurado Fulton Sheen, que diz assim: o apodrecimento do sacerdócio começa com a falta de uma fé viva na divina presença, e a santidade do sacerdócio começa lá também. Então hoje, reze pelo seu sacerdote, reze pelo seu pároco e peçamos ao Senhor que sempre mais suscite sacerdotes santos como São João Maria Vianney na sua igreja, hoje e sempre. São João Maria Vianney, rogai por nós e por todos os sacerdotes. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.